Estudo de número 130. E o último também, né? De Mateus. Após aí quase 3 anos. Não, 2 anos e meio, né? Estudando Mateus. Não, quase 3 anos mesmo. Estudando Mateus, nós chegamos aí ao final do livro. Estudo de número 130, Mateus 28, de 16 a 20. Não se assuste com o volume de páginas que você tem em mãos aí. A última página é só bibliografia, a gente não vai ler, né? E a penúltima não chega a ser nem metade de uma folha, né? Nem metade de uma página. Então você tem 3 páginas aí. Vamos lá. Nós chegamos aí ao final do Evangelho de Mateus, mas também não ao final da nossa tarefa como igreja. Mateus, Marcos e Lucas registram esse momento após a ressurreição de Jesus, no qual ele comissionou aos apóstolos a levarem ao mundo as boas novas da salvação. Consequentemente, essa comissão também é estendida a toda a igreja de Cristo em todas as épocas, até a sua volta. Então, quando nós falarmos aqui sobre a grande comissão dada aos apóstolos, essa grande comissão também diz respeito a nós, né? A igreja de Cristo. Então vamos lá. A grande comissão. Nós vamos dividir em 2, como está dividido aí, o versículo 16 e 17, mostrando o encontro de Cristo ressurrecto com os discípulos na Galileia, e os versículos 18 a 20, o grande comissionamento, quando o Senhor Jesus comissiona os discípulos a irem e pregar o Evangelho. Então vamos lá, né? Então falemos primeiramente o versículo 16 e 17. No versículo 16 nós lemos: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, né? Judas Iscariotes já não estava no grupo, porque seriam 12, né? Mas aqui a Bíblia fala de 11, né? 11 estavam ali. O Senhor Jesus também, antes da sua morte, ele havia prometido aos discípulos que ele ressuscitaria e que apareceria a eles na Galileia. Nós vimos isso lá em Mateus 28, versículo 32. 26, né, irmão? 26, versículo 32. Os anjos, no sepulcro, relembraram também as mulheres dessa promessa de Jesus, 28, 7. Né? Mateus 28, 7, nós vemos isso. Anteriormente, nada foi dito sobre o monte lá na Galileia. O Senhor Jesus, quando falou que ele apareceria a eles lá na Galileia, não falou que seria num monte, né? Talvez porque anteriormente Mateus fez um relato mais sucinto, né, mais resumido, só isso, né, mais abreviado. A questão aqui é: por que na Galileia? Por que não em Jerusalém, onde ele havia sido sacrificado, né? Hendrickson faz a seguinte afirmação aqui: o que sabemos é que foi certamente generoso por parte do Salvador ressurreto encontrar-se com seus discípulos nas proximidades de suas casas, e onde moravam muitos amigos e crentes. Esse monte deve ter sido um lugar de cenário pitoresco e de aprazível tranquilidade, longe do tumulto das ruidosas cidades e vilarejos. Acima de tudo, um cenário de temas, de ternas reminiscências, né, lembranças, tanto para Jesus mesmo, quanto para os seus seguidores, lembrando-lhes o que sucedera antes. Talvez nesta elevação particular, talvez noutras, né, como nesses textos aí marcados aí. Foi num monte que Jesus chamara os discípulos. Seria também num monte que ele se despediria deles, né? Então, o motivo pelo qual aí Jesus apareceu para eles na Galileia e não em Jerusalém é justamente porque era onde tudo começou, né? Jesus estava então encerrando o seu ministério terreno ali onde ele mesmo havia começado o seu ministério. Bem, o Senhor Jesus apareceu por mais de 10 vezes aos discípulos
E não somente aos 11 aqui, né? Antes de sua ascensão. Então, antes dele subir ao céu, se você pegar o relato dos evangelhos, o relato de Atos, você vai ver que ele apareceu mais de uma dezena de vezes antes de ser assunto aos céus, né? Teria sido essa aparição no Monte da Galileia, aquela da qual Paulo faz referência em 1 Coríntios 15, 6, quando ele fala de cerca de 500 pessoas viram o Senhor Jesus. É bem possível que tenha sido nessa ocasião aqui, né? Muitas pessoas viram Jesus, cerca de 500 pessoas viram o Senhor Jesus, né? Justamente pela frase que vem agora, no verso 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? Marcos, ao registrar esse encontro com os discípulos, lá em Marcos 16, 14 a 18, relata que a censura de Cristo aos discípulos, por conta da incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Você pode ver isso lá em Marcos 16, 14. Né? Desde o princípio, eles tiveram dificuldades de crer que Jesus ressuscitaria. Você pode ver isso lá em Lucas 20, 10 e 11. Você vê 24, 10 e 11, você vê que eles tinham essa dificuldade de crer na ressurreição de Jesus, né? Porém, quando o viram, tiveram duas reações opostas. Uns o adoraram. O verbo proselkinesan, no grego, significa ajoelhar-se. Eles ajoelharam-se, prostraram-se de joelhos diante de Jesus. Então não é só uma adoração cantando louvores ou dizendo palavras de louvor ao Senhor. Eles se prostraram de joelhos, caíram de joelhos e com o rosto no chão, né? Com o rosto no pó. Adoraram o Senhor Jesus. Outros, né, mais alguns, duvidaram, né, hesitaram em crer. O grupo estava dividido, né? No relato de João, lá no Evangelho de João, ele diz que ele destaca Tomé por ter duvidado. Lá em João 20, versículo 24 a 29, você vê esse relato em que Tomé duvidou, né? Quando ele ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado, ele disse assim: eu só crerei que ele ressuscitou se eu tocar, né? Se eu puser o dedo ali nas feridas das suas mãos, feridas pelos cravos, né? Se eu tocar ali e também se puser a mão no seu lado. Se eu não fizer isso, de modo algum crerei, acreditarei, né? Mas aí surge uma questão. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 20. Vamos lá. Observe que Mateus fala dos 11 lá na Galileia. Jesus apareceu aos 11 e não aos 10. Se falasse 10, aí eu diria, Tomé não estava lá presente também. Mas Mateus fala de 11, fala que os 11 viram, né? Tiveram esse primeiro encontro com Jesus. Quando João vai relatar a ressurreição de Jesus no capítulo 20, do versículo 19 ao 23, ele fala que Jesus apareceu aos discípulos. E dá até alguns detalhes aqui, foi no cair da tarde, né, daquele dia, do primeiro dia da semana, no domingo, né? Eles estavam com as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles. E aí, a partir do versículo 24 até o 29, ele narra a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, né, aí ele diz, né, essas palavras: se eu não puser o dedo nas feridas de Jesus, eu não, de modo algum crerei nele, né? De modo algum acreditarei que ele ressuscitou. Agora olha o que diz o verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Então veja bem, aí nós temos uma dificuldade aí. Mateus fala que os 11 tiveram um encontro com Jesus, e João fala que Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, e passados 8 dias, Jesus aparece para Tomé. Aí temos aí uma dificuldade aí na interpretação. E aí, como é que fica, né? Essa questão, né, que surge, né,
como é que a gente vai resolver isso aí? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Isso. E então, Tomé esteve no momento em que foram comissionados, conforme o relato de Mateus, ou não? Quando observamos mais cuidadosamente o relato de João, vemos que ele não está oferecendo uma ordem cronológica rígida dos fatos. Pelo contrário, após relatar a aparição de Jesus aos 11 e comissioná-los, João se recorda da incredulidade de Tomé, um fato muito importante, e então registra. Sabe quando você está contando uma história para alguém, e aí você lembra de um detalhe, mas aquele detalhe, ele veio fora da ordem cronológica, mas você não pode deixar aquele detalhe passar, e aí você lembra daquele detalhe, e aí coloca ele ali no meio do relato, mas só que se você fosse seguir uma ordem cronológica, por exemplo, eu vou contar a história para vocês que eu estava vindo hoje para o estudo bíblico, né? E aí eu estou contando a história e de repente eu lembro de um fato que aconteceu durante a minha vinda para cá, mas do jeito que eu estou contando, dá a impressão que ele aconteceu depois da minha vinda. Foi o que o João fez aqui com o relato de Tomé, né? Sim, ele abriu um parênteses na história e como que lembrando, né? Quando Tomé ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, né? Por boca das mulheres, né? As mulheres que foram lá dizer que Jesus havia ressuscitado, Tomé então questionou, disse assim, olha, eu só vou crer se eu puser o meu dedo. Esse é um assunto muito importante. Aí quando o João lembrou-se disso, ele coloca um parêntese na história e põe Tomé ali no relato, né? Mas de fato aconteceu, né? O relato, tudo aconteceu do jeito que como está registrado nas Escrituras. Quando Tomé teve essa dúvida, ele fez parte desse grupo dos que duvidaram de Jesus, duvidaram da ressurreição de Jesus, né? E depois foi confrontado pelo próprio Senhor Jesus e veio a crer, né? Então, não temos aí nenhuma discrepância dos relatos ou nenhuma contradição. Ok? Vamos em frente, versículo 18 a 20. O comissionamento dos discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Dando alguns passos à frente, né, quando fala aí aproximando-se, né, Jesus estava ali com eles, e ele então dá um passo à frente, né, alguns passos, chega mais perto dos discípulos e diz para eles, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Então, nós temos aqui Jesus fazendo uma reivindicação da sua autoridade. Quando ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra toda, geralmente, ele é traduzido como um advérbio, né? Geralmente. Mas aqui não, aqui ela é um adjetivo. E né, a gente sabe que um adjetivo é uma palavra que qualifica o substantivo. Então aqui o significado de toda, né, toda autoridade me foi dada, Cristo está dizendo assim, eu tenho autoridade completa, eu tenho autoridade inteira. A minha autoridade é completa. É isso que ele está dizendo. É um adjetivo. A minha autoridade é toda, ou seja, é total. Eu tenho autoridade total sobre os céus e a terra. Né? O que ele está dizendo? Que ele é o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos uma reafirmação da sua divindade. Né? Ele está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não está apenas dizendo que recebeu toda a autoridade sobre tudo e todos, mas também está afirmando a sua divindade. Né? Também devemos lembrar que durante todo o seu ministério terreno, sua autoridade sempre esteve em evidência, razão pela qual devemos recusar a ideia de que somente na ressurreição, ou após a ressurreição, ele recebeu essa autoridade, ou que tenha ficado mais cheio de autoridade do que antes. Né?
Então, alguns entendem o seguinte, que nesse momento, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, então ele recebe essa autoridade. Não. Ele sempre teve essa autoridade. Acontece que no seu ministério terreno, ele sempre se viu em circunstâncias que a sua autoridade estava, entre aspas, limitada, não pelo poder, não porque lhe faltou o poder, mas por causa das circunstâncias. Por exemplo, nós temos aí o caso dos cegos, né? Do leproso que foi curado por Jesus e foi impedido de dar a conhecer a sua cura, né? Você pode ver lá em Lucas 8:4, o Senhor Jesus o curou e disse assim, ninguém conte, né? Ou então os 10 leprosos vão primeiramente se apresentar ao sacerdote, né? Como manda a lei. Então, não que Jesus tivesse menos autoridade, mas para os propósitos que ele tinha no seu ministério, ele dizia às pessoas, olha, não divulguem, não contem, né? Para que não causasse tumulto ou transtorno desnecessário, né? Outro exemplo que nós temos aí foram os cegos, a quem foram abertos os olhos, que está registrado lá em Mateus 9:3. Ele não usou sua autoridade em ordenar os anjos que viessem socorrê-lo lá na cruz. Ele tinha toda a autoridade para isso. Ele não fez uso da sua autoridade naqueles momentos porque tinha um propósito. Mas agora, aqui, a sua autoridade foi reivindicada. Ele está dizendo para os discípulos, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho autoridade completa. A minha autoridade é completa. Não falta nada na minha autoridade. Eu tenho autoridade total sobre todas as coisas, no céu e na terra, né? Não há um só lugar neste universo que não seja não seja dada, não seja dele, né? E que não exerça a sua autoridade. Não existe um canto sequer no universo em que Cristo não seja o Senhor e dono de todas as coisas. Vejamos, por exemplo, Efésios. Vamos ler o texto lá. Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 23. Efésios 1, 19 a 23. Diz assim o texto. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Lá em Filipenses 2, 9 e 10, né, o apóstolo Paulo declara o seguinte sobre Jesus, Filipenses 2, 9 e 10, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Apocalipse 5, a partir de semana que vem, nós vamos ler e vamos estudar Apocalipse, né? Então, Apocalipse 5 também mostra o poder e a autoridade de Jesus. Sim, irmão. Uhum. Aí ele está falando da encarnação, né? Sim, para poder se encarnar, ele restringiu-se na sua glória, não na sua autoridade. A autoridade dele, mesmo como encarnado, mesmo quando ele se encarnou, ele não perdeu a sua autoridade, né? Quando ele diz aqui toda a autoridade me foi dada, não quer dizer que a autoridade foi dada naquele momento. Ele sempre teve essa autoridade, né? Quando se fala da encarnação de Jesus, como esse texto de Filipenses, nós temos a tendência de pensar que Jesus, ele
deixou de ser Deus para ser homem. Não. Ele deixou o lugar de sua glória. Por exemplo, nesse exato momento, eu não estou em casa, eu deixei a minha casa para estar aqui. Mas eu não deixei de ser esposo da Janaína, não deixei de ser pai da Ana Cristina. Entendeu? Eu aqui, né, mas eu sou o pai da Ana e sou esposo da Janaína. Né? Mas eu não estou lá em casa. Eu deixei a minha casa, deixei o lugar. Quando a Bíblia fala que Jesus deixou, se esvaziou da sua glória, é no sentido de que ele esvaziou-se, ele se absteve desse lugar glorioso, que era os céus, para estar aqui na terra. Para estar aqui na terra. Né? E tomar a forma de servo. Isso aí é um eufemismo que Paulo usa para falar da encarnação, só isso, né? Que Jesus ele se comportou como servo, sendo Senhor, ele comportou-se como servo, por isso, ao ressuscitar e ao voltar para a glória eterna, voltar para os céus, ele foi novamente colocado no seu lugar, que ele sempre teve, no lugar de glória. Né? Sim, irmão? Justamente. Aquele hino que o Elvis Presley cantava, né? Pelo menos, não sei se é dele, mas pelo menos ele cantava, e foi traduzido, né? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o seu destino, né? Se isso não for amor, né? Então, ele deixou o esplendor da glória, ele não deixou de ser Deus, né? Ele não deixou de ser Deus, ele deixou o seu estado de glória, mas sempre foi Deus, né? Essa autoridade ele sempre usou para a glória do Pai. Então, sempre que a autoridade do Pai tinha que estar em evidência, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Ele não usurpou isso de Deus. Né? Ele se submeteu ao Pai. Né? Esse é o sentido ali. Né? Então, com essa reivindicação de sua autoridade, Jesus introduz o comissionamento dos discípulos. Então ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. 19 e 20, parte A. Né? As nações, ou gentios, como são geralmente chamadas nas Escrituras, né? Então quando se encontrar a palavra gentios, são as nações, quem não é judeu, né? É nesse sentido que nós devemos entender João 3,16, quando a Bíblia fala, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então significa que Deus amou todas as pessoas. Não, Deus ama para salvar. Se Ele amou todo mundo, então Ele vai salvar todo mundo, mas a Bíblia não mostra isso em lugar nenhum, que Deus vai salvar o mundo todo. Né? Mas quando João fala que Deus amou o mundo, por que ele fala mundo? A palavra mundo ali é para contrastar com a ideia de que só Israel era o povo de Deus. João está dizendo o seguinte: Deus não amou só Israel, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de todas as partes do mundo. A igreja de Deus, o povo de Deus, não é só Israel. O povo de Deus a igreja de Deus ela é formada de pessoas de todas as partes do mundo. É isso que João está mostrando para a gente, né? Israel foi o primeiro povo chamado por Deus, povo da aliança, o povo através do qual Deus se revelou ao mundo, na pessoa de Jesus. Jesus era judeu, mas as nações sempre estiveram nos propósitos salvíficos de Deus, sempre estiveram nos planos de Deus. Né? Por exemplo, se você fizer uma leitura cuidadosa do Antigo Testamento, você verá que desde os primórdios, Deus declarou que queria fazer para si um grande povo composto de pessoas de todas as nações. Veja, por exemplo, Gênesis 12:3, o chamado de Abraão. Entre outras coisas, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, famílias de toda a parte da terra, não só a sua família, né? Mais à frente nós vemos os Salmos. Nós temos ultimamente estudado os Salmos 93 ao Salmo 100.
observa, não só esses salmos, mas todos os outros que nós estudamos e outros que nós veremos, observe que eles falam o tempo todo das nações adorando o Senhor, as nações vindo e prostrando-se diante do Senhor. Israel sempre soube disso. O problema é que Israel ficou fechado em si mesmo, né? Israel se orgulhou disso, se envaideceu com isso, em vez de atentar para o fato de que Deus, o plano de Deus era alcançar as nações, né? Evangelização é algo que sempre esteve no coração de Deus, sempre esteve nos propósitos de Deus, porque é através da evangelização, através da obra de expansão do reino, da pregação do evangelho, é que as vidas, os eleitos são alcançados e salvos, né? Então a evangelização é um dos assuntos mais importantes das Escrituras, né? Por quê? Porque através da evangelização é que os eleitos são convertidos, e uma vez convertidos, transformam-se em adoradores do Senhor. Esse é o grande objetivo, né? Vamos lá então, seguindo em frente. Logo ao comissionar seus discípulos a pregarem o Evangelho, né, Mateus não fala, ide pregar o Evangelho. Marcos registra isso, né? Lá em Marcos 16:15 fala, ide, portanto, pregai o Evangelho, né? Mas está implícito aqui, né? Fazer discípulos implica em pregar o Evangelho. E a fazerem discípulos de todas as nações, né, o Senhor Jesus estava mostrando que o plano de Deus, desde a antiguidade, estava agora em franco cumprimento e deverá seguir até a consumação do século, conforme ele vai dizer no versículo 20, parte final do versículo 20, né? Temos aqui 4 ordens dadas pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, representando ali a igreja, né? Então os 11 discípulos aqui estavam representando a igreja de Cristo, né? São os líderes da igreja, né? Viriam a ser os apóstolos, né? Depois. Aliás, a palavra apóstolo significa enviado, né? Por isso que eles são os apóstolos de Cristo, porque eles foram comissionados e enviados a pregar o Evangelho. Então nós temos aqui 4 ordens. As 2 primeiras ordens, os verbos ide e fazei, conjugados no aoristo do particípio passivo, né? Na língua portuguesa a gente não tem o aoristo. O aoristo é algo específico, é uma conjugação específica da língua grega. Na língua portuguesa ou em todas as outras línguas, o que se tem é o presente, passado e o futuro. Ou passado, presente e futuro, né? Cronologicamente falando, passado, presente e futuro. O aoristo, no grego, o aoristo ele tem o presente, melhor dizendo, o presente, o tempo presente no grego, ele tem a ideia de algo pontilinear, né? Por exemplo, se você tem lá o verbo eimi, no grego, né? Ego eimi, traduzindo eu sou. A tradução literal seria eu estou sendo. É algo contínuo, algo que está acontecendo, né? Cristo me salvou, né? Não, esse verbo não, esse verbo ele sempre aparece no aoristo. Mas, por exemplo, eu compro pão todos os dias. No grego seria, eu estou comprando pão todos os dias, dando a ideia de algo contínuo. O passado é a mesma forma. Ele esteve comprando, dando a ideia de algo contínuo. O aoristo não. O aoristo, embora ele seja traduzido no passado, no tempo passado, ele é algo pontual. Por exemplo, ao invés de dizer, eu estive comprando pão essa semana, dando a ideia de continuidade, se fosse no aoristo, eu diria assim, eu comprei pão esta semana. Quer dizer, foi uma ação única, exclusiva. Isso é o aoristo, né? Curiosamente, os verbos, o verbo salvar, quando é traduzido, quando é conjugado, falando da nossa salvação, né? Deus nos salvou em Cristo,
todos eles estão no aoristo, mostrando para nós o seguinte: a ação foi completa, né? Foi uma única ação. Deus não fica acrescentando coisas, ele é uma ação exata, mostrando para nós o peso da ação de Deus. Então, no caso aqui, o verbo ir, né, e o verbo fazer estão no aoristo do particípio passivo, né? O passivo, a voz passiva indica que eles estão sofrendo a ação, né? As duas últimas ordens estão nos verbos batizando-os e ensinando-os, conjugados no presente do particípio ativo, nominativo, masculino, plural, né? E os dois subordinados aos dois primeiros. O que eu quero dizer com tudo isso aqui para você? O verbo ir, né, que é o id, né, lá do verso 19, o verbo ir, porello, no grego, traduzido da forma mais precisa aqui nesse texto, não seria id, mas sim vão, ou e indo. Há uma diferença muito grande entre eu dizer para você: ide ao supermercado e comprai, ide ao supermercado e comprai tal coisa para mim. E se eu disser, e indo ao supermercado para comprar tal coisa para mim, tem uma diferença, né? Aqui no caso, ide e pregai, dá a ideia de que eu vou para a África pregar o evangelho. Só quando eu chegar lá é que eu vou pregar o evangelho. Mas o que Cristo está dizendo é o seguinte: e indo para lá, pregue o evangelho, né? No caminho, durante o caminho. Aí você fala, mas então por que foi traduzido por id? Né? A tradução revista e corrigida, revista e atualizada, elas que são as mais conhecidas na língua, no nosso vernáculo, na nossa língua, elas foram feitas numa época em que a expansão missionária, o movimento de evangelização era muito forte, estava muito forte aqui no Brasil. E um dos motivos pelos quais eles preferiram, em vez de colocar e indo, eles colocaram ide, para que as pessoas tivessem essa consciência de obra missionária, fazer a obra missionária. Foi um erro, primeiro de tradução, né? E também de propósito, porque eu não devo pensar somente quando eu chegar em tal lugar que eu vou fazer a vontade de Deus. Eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus desde já, no caminho, no percurso, né? Você vindo para a igreja para louvar a Deus, você não vai louvar a Deus quando você estiver aqui na igreja somente. Vindo para a igreja, você já deve vir louvando ao Senhor. Durante o dia, você deve estar em atitude de louvor ao Senhor. É uma atitude contínua, né? É a ideia de continuidade na nossa vida, né? Então, se nós traduzirmos, e o verbo fazei discípulos, né? Fazei discípulos de todas as nações. O verbo fazer nem aparece na língua grega. Porque o verbo que aparece lá é o verbo matetel, que é traduzido literalmente por discipular, né? É o verbo matetel, é o verbo discipular. Então, quando Jesus fala, vão por todo o mundo, preguem o evangelho, discipulem as pessoas, é isso que ele está dizendo, discipulem as pessoas. Numa tradução mais livre ficaria assim: vão e enquanto estão indo a todas as partes do mundo, discipulem as pessoas, não importando de que nação sejam. Batizem-nas em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Além disso, ensinem-nas a guardarem tudo que eu lhes tenho ordenado. Dá outra conotação agora, né? Dá outra, clareia o nosso entendimento. O que Cristo está dizendo é, enquanto você estiver indo, já vá fazendo discípulos. Lembra de Deuteronômio 6? Quando Deus fala sobre a lei de Deus, ele fala, esta lei que hoje te ordeno estará no teu coração, tu as inculcarás a teu filho,
ao deitar-te, ao levantar-te, e indo pelo caminho. Quer dizer, em todas as circunstâncias da vida, em cada momento da sua vida, você tem que aproveitar aquele momento, seja qual for a circunstância, para ensinar algo sobre Deus, sobre a lei de Deus, para o seu filho. Deus não falou assim, e quando seu filho tiver 10 anos, então você coloque isso na cabeça dele. Não. Deus falou, em qualquer momento do dia, qualquer circunstância, que você estiver com seu filho, inculque, ponha na cabeça dele a minha lei. É o mesmo sentido aqui. Jesus dizendo, enquanto vocês estão caminhando, indo para a escola, indo para o trabalho, fazendo a caminhada de vocês, o exercício matinal de vocês, onde você estiver, no mercado, na padaria, onde você estiver, e indo para aquele lugar, para onde você tiver que ir, faça discípulos, ou discipule as pessoas. Agora, fazer discípulos é muito mais do que simplesmente pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho inclui, ou melhor, fazer discípulos inclui a pregação do Evangelho, né? Não tem como uma coisa estar fora da outra, né? Mas o fazer discípulos, ou o discipular alguém, é algo mais profundo. Daqui a pouco eu volto sobre isso, né? Ao falar sobre fazer discípulos é muito mais, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Quanto ao batismo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando Jesus nos dá essa ordem, né? Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Observe aí o singular. Jesus não falou assim, batizando-os nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito. Não está falando de nome, ele fala o nome, né? Do Pai e do Filho, e o nome também é do Filho, e do Espírito Santo. Eu não vou entrar nem na discussão que muitos dizem que esse texto aqui foi acrescentado depois para falar sobre a doutrina da Trindade, foi um arranjo. Não. E aí eles dizem assim, a maior prova de que esse texto aqui foi um arranjo para aqueles que quiseram ensinar a doutrina da Trindade e dizer que ela é bíblica, a maior prova está no fato de que os apóstolos nunca batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De fato, se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles sempre batizaram em nome de Jesus. Aí você tem, por exemplo, seitas como o Tabernáculo da Fé, ou aquele grupo musical que se tornou uma igreja, a Voz da Verdade. Eles são o que nós chamamos de unitaristas, ou unitarianos. Eles são uma espécie de testemunho de Jeová às avessas. O testemunho de Jeová diz que só Jeová é Deus, só Deus Pai é Deus, né? Esses aqui, Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, eles dizem que só Jesus é Deus. Eles creem no que é chamado de modalismo. O que é o modalismo? É uma heresia antiga, já do primeiro e segundo século, que dizia o seguinte, que Jesus, ele se revelou à humanidade por modos. No Antigo Testamento ele usou o modo Pai, no Novo Testamento o modo Filho, e depois agora o modo Espírito Santo, né? Ele se revelou por modos, é a palavra modalismo, né? Outras heresias também nesse sentido foram ensinadas. Mas por que os apóstolos batizaram somente em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito depois, ou se não, bem próximo, na época em que Atos dos Apóstolos foi escrito, né? O livro foi escrito, os acontecimentos não, foram bem antes, mas o livro foi escrito bem depois. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que para os discípulos de Cristo, eles sabiam que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus 1:3. Sabiam que em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade, conforme Colossenses 1:19 e Colossenses 2:9. Então eles sabiam que, olhando para Cristo, eles estavam vendo o Pai.
Batizar em nome de Jesus para eles era batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sabiam que Jesus Cristo era o próprio Deus triuno. Os apóstolos nunca tiveram essa dificuldade. Eles nunca tiveram essa dificuldade de reconhecer Jesus como Deus. E por isso eles batizavam em nome, não apenas em nome de Jesus, mas o batizar em nome, na pessoa de Jesus, eles tinham claramente que deviam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, fazem aí essa bagunça, justamente porque, infelizmente, preferem negar a doutrina da Trindade do que crer no que a Bíblia diz. Né? E, como sempre eu tenho dito para os irmãos, em vez de tentar explicar um mistério com uma heresia, eu prefiro crer e ficar no silêncio e crer do jeito que a Bíblia diz que é. Né? Uma doutrina que eu não consigo explicar, como, por exemplo, a doutrina da Trindade. Eu não vou explicar, porque se eu explicar, eu vou acabar explicando como heresia. Então, se eu tiver que usar uma heresia para tentar explicar a doutrina da Trindade, então eu prefiro o silêncio. Prefiro não explicá-la do que explicá-la com uma heresia, com um erro teológico. Né? Voltando aqui à questão do fazer discípulos, como eu disse, é muito mais do que simplesmente pregar o Evangelho. Ainda que pregar o Evangelho esteja incluso, esteja envolvido no ato de fazer discípulos. Não tem como você fazer discípulos sem pregação do Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho. Né? Também não é meramente fazer adeptos da nossa fé, o que também é chamado de proselitismo religioso. Não é fazer as pessoas mudarem de religião. Discipular, fazer discípulos, significa pregar, ensinar e instruir a pessoa de tal forma fiel ao Evangelho, para que, em sendo ela convertida pelo Espírito Santo, ao aplicar nela as verdades do Evangelho, e o Evangelho é Cristo, é o próprio Senhor Jesus, esta pessoa seja transformada em seu caráter à semelhança de Cristo, conforme Romanos 8, 28 a 30. Né? Tal pessoa terá as suas vontades transformadas na própria vontade de Deus, e amará o que Deus ama, e odiará o que Ele odeia. Em suma, um discípulo de Cristo é um seguidor dele, o qual não se desvia dos seus passos, né? Faltou um S aí, né? O qual não se desvia dos seus passos. O seguidor de Cristo está o tempo todo andando e seguindo os passos de Cristo Jesus. No caso aí são os ensinamentos dele. Né? É errôneo pensar que, por que batizar vem antes de ensinar, então nós devemos primeiramente batizar as pessoas e depois ensinar para que alguém seja admitido à igreja de Cristo. Conheço muitas igrejas que fazem isso. A pessoa veio no culto domingo à noite, e aí o batistério já está ali preparado, né, o lugar para batizar já está preparado, e aí então faz-se um sermão evangelístico, e aí o pregador faz o apelo, as pessoas aceitam a Jesus, e aí ele fala, quem quer ser batizado agora? E aí a pessoa já é batizada. Nem sabe por quê. Achou bonito. Mas não entendeu nada do que é ser crente, o que é ser igreja de Cristo, o que isso implica na vida dele, mas foi batizado. Não só igrejas que batizam por imersão, mas eu sei de pastores presbiterianos que faziam isso, que não tinham qualquer preocupação em antes discipular, em ver a consistência da fé da pessoa. Simplesmente recebia, né? Na empolgação, no entusiasmo, recebia. E aí dizia, não, veja bem, Jesus fala que é para a gente batizar e depois ensinar. Então, se a pessoa creu, não importa se a fé dela é uma fé incipiente, é uma fé defeituosa, não tem problema, o importante é ela crer em Jesus. Se ela crê em Jesus, pronto, aí depois ela é batizada, depois a gente ensina. Como se antes do batismo não fosse necessário ensinar. Né? Eu já vi muita igreja agir assim, já vi muito pastor agir assim, isso é um perigo.
Ah, pastor, mas com todo cuidado que a gente tem, e é verdade, a gente tem cuidado, faz o discipulado, caminha com a pessoa um bom tempo antes de recebê-la como membro. De vez em quando escapam uns picaretas, né? Entram uns picaretas na igreja. Entram uns que a gente fala assim, meu Deus, como é que nós deixamos? Não tem como a gente saber. Como diz a nossa confissão de fé, a gente não tem como saber o que é de foro íntimo. A pessoa enganou a gente. Na hora do exame com o conselho, a pessoa respondeu tudo que o conselho perguntou. Respondeu de forma esplêndida. Olha que maravilha. E a gente estava abrindo a porta para um bode, literalmente. Mas a gente não sabia. A pessoa enganou, só um minutinho. A pessoa enganou. Enganou a gente. E aí? Quando o Senhor Jesus fala que é para nós irmos por toda parte pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, aqui ele já está falando do ensino. Nós temos que ensinar. Em seguida, batizar. A pessoa tem que ser levada a um compromisso com Cristo. A assumir um compromisso público com Cristo. O batismo é um compromisso público. Seja ele por imersão, por aspersão, seja como for, a pública profissão de fé por meio do batismo é algo público, como o próprio nome já diz, né? Pública profissão de fé. É um compromisso público que a pessoa assume com Cristo. E aí Jesus continua, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Esse ensino que vem tanto antes quanto depois do batismo, né? No ato de pregar o Evangelho e discipular, o ensino está explícito, tanto antes quanto depois. Pois não há como pregar e fazer discípulos sem ensinar a palavra de Deus. O que Cristo está dizendo aqui com ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, além do próprio ato de ensinar, nós temos também aqui o ato de perseverar no Evangelho pregado, crido e recebido. Então, quando Jesus fala ensinando-os a guardar, significa o quê? Perseverar no Evangelho. Irmãos, tão importante quanto nascer de novo é permanecer em Cristo. Tão importante quanto alguém nascer de novo é ela permanecer em Cristo. Aliás, a pessoa que nasceu, de fato, nasceu de novo em Cristo, vai permanecer. Não permanece em Cristo quem não nasceu de novo. Não permanece em Cristo. Na parábola, que essa parábola, eu cito muito essa parábola, né, a parábola do semeador, o quarto tipo de solo ali é o solo, é o coração que realmente nasceu de novo, foi convertido e permanece na presença de Cristo. Os outros foram atraídos, acharam bonito, demonstraram, porque, irmãos, é fácil imitar alguém. É fácil um ímpio imitar um crente. É fácil. A questão é por quanto tempo? Por quanto tempo um ímpio consegue continuar imitando ou fingindo que é crente? Mas ele consegue, por algum tempo ele consegue. Por algum tempo a pessoa consegue se enganar. Se enganar. E achar que é convertida. E achar que é salvo. Mas se ele não permanece em Cristo, e quando e essa permanência em Cristo é por toda a vida. É por toda a vida. Pode ser que você tenha momentos de altos e baixos na sua vida, é claro, né? Todos nós temos momentos nós fraquejamos e tudo mais, mas o crente, ele volta e permanece em Cristo. Permanecer em Cristo é muito mais do que nunca sair de Cristo. Permanecer em Cristo significa, mesmo quando eu vacilo, mesmo quando eu escorrego, eu volto. Eu volto para Cristo e continuo na presença de Cristo. Tão importante quanto nascer de novo é permanecer em Cristo. E a gente vê muitas pessoas hoje em dia, muitas igrejas, se gabando de as pessoas estão vindo, a igreja está cheia, temos mais de
10 mil membros, tantos mil membros, não sei o que. A pergunta é, e quantos deles têm permanecido de fato? Oi? É. Se ele é crente mesmo. Então, aí é um exemplo claro, né? É um exemplo claro. A pessoa que se diz convertida, ela tem que mostrar a conversão, né? Seu irmão. Uhum. Uhum. No começo da igreja cristã, não se tinha essa prática do discipulado desse jeito, né? No começo da igreja cristã, eles pregavam o evangelho, a pessoa convertia-se, já era batizada, já estava na igreja e seguia. Mas conforme as perseguições começaram a surgir, isso logo ali nas primeiras décadas da igreja cristã, né? Quando as perseguições começaram a surgir, como por exemplo, um dos primeiros livros a ser escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, uma das primeiras cartas é a carta de Tiago. E a carta de Tiago, por que Tiago enfatiza tanto as obras? Porque estava acontecendo o seguinte, lembra que Tiago escreveu a sua carta por volta do ano 47 depois de Cristo. Ou seja, uns 15 a 17 anos depois da morte de Jesus, né? Então, uns 15 anos depois da morte de Jesus, da ascensão de Jesus aos céus, os crentes já estavam começando a demonstrar relaxo. Não, eu tenho fé, mas a fé sem obras é morta. Você com a sua fé, mas não tem obras que adornam a sua fé, que mostram que você tem a fé em Cristo. Então foi onde eles começaram a prática do catecúmeno. Catecúmeno significa literalmente novo convertido, ou aluno, né? Um aluno, um discípulo, né? Então eles começaram a prática do catecúmeno e do catecumenato, né? E começaram com essa prática de, nos primeiros, uma pessoa convertia-se a Cristo Jesus, antes de ser batizada, essa pessoa deveria ser discipulada e acompanhar o líder da igreja, ou um dos líderes da igreja, durante 3 anos. Assim como os discípulos de Cristo ficaram 3 anos andando com Jesus, assim como Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, recebendo a revelação do Senhor Jesus. Então, os novos convertidos deveriam passar pelo menos 3 anos, literalmente fazendo um seminário, né? Literalmente, durante 3 anos fazendo ali, sendo discipulados. E eles passariam por várias provas. E o líder ali, que estava designado para acompanhá-lo, ele ia testando. A pessoa ia vendo, olha, como que ele reagiu quando a porta estava travada, né? Como é o caso aí, né? Como que ele reagiu? O testemunho dele foi, lá embaixo. Né? Não demonstrou conversão nenhuma, né? Então, conforme ele ia demonstrando provas, né, da conversão dele, aí então após esse tempo de 2, 3 anos, aí que ele era batizado e recebido na igreja, né? E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, né? Nós precisamos instruir, ensinar. É dever da igreja ensinar, né? O que cada um vai fazer com o ensino, cada um vai responder para Deus. Mas a igreja tem que ensinar, tem que discipular, a fim de que a pessoa possa ser admitida à igreja de Cristo com convicção, né?
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na parte final do versículo, o Senhor Jesus traz uma reconfortante promessa. Nessa declaração de Jesus, encontramos, além do conforto maravilhoso prometido a todos os seus discípulos, que haveriam de enfrentar terríveis provas por amor a Ele, temos novamente também a declaração da divindade de Cristo, complementando o que foi dito sobre a fórmula do batismo. Jesus estava para voltar para o Pai, e para não deixar seus discípulos abandonados, prometeu-lhes o outro Consolador, João 14, 26. Contudo, Ele próprio haveria de estar conosco, o próprio Senhor Jesus. Ele disse aqui: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas é Ele ou o Espírito Santo? Quem que está conosco? Ele ou o Espírito Santo? Ele ou o Espírito está conosco? Os dois. Bem, na verdade, os dois não. Ele só, a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estão conosco. Nós temos aqui, então, a declaração da divindade de Jesus. Interessante, Tão claro isso na Bíblia. Ainda tem gente que nega. Fazer o quê, Aplicações práticas aí, Diante da pessoa bendita de Jesus, respondemos ou com fé, que redunda em adoração, ou com dúvida, que nos leva a não adorá-lo. Lembre-se, a dúvida sempre vai atrapalhar a sua adoração a Jesus. Qualquer dúvida que pairar em nossos corações, faltou um plural ali, ou em nosso coração, pode ser que escolhe aí. Por mais insignificante que possa parecer essa dúvida, ela nos afastará de Cristo. Não deixemos espaço em nosso coração para dúvida. A dúvida sempre é demonstração de incredulidade. O discipulado, para o qual fomos comissionados por Cristo, primeiramente, é a ordem da qual não podemos esquivar. É uma ordem, não é uma opção para nós. Nós temos que fazer discípulos. É também um método de expansão do reino de Deus na terra. Fala-se tanto de metodologia de crescimento de igreja. Meus irmãos, só tem um método bíblico. É o método do discipulado. Eu vejo congressos e mais congressos para crescimento, revitalização de igreja. Irmãos, o único método chancelado por Cristo e deixado por Cristo é o método do discipulado. Você já ouviu falar de progressão geométrica e progressão aritmética? Eu sempre confundo. A geométrica é aquela, vai dobrando, Isso. Então, repetindo, a geométrica é multiplicando, de 2, e a aritmética é somando. Traduzindo isso, vamos lá. Eu e a irmã Silvia, nós vamos adotar cada um método diferente de pregação do Evangelho. A irmã Silvia decidiu pregar o Evangelho para uma pessoa por dia. E eu decidi evangelizar ou discipular uma pessoa por ano. Enquanto a irmã vai evangelizar 365 pessoas num ano, eu vou ficar com uma pessoa só, discipulando essa pessoa durante um ano. Gastando meu tempo ali, investindo meu tempo, ensinando, doutrinando, mostrando para ela que é ser crente. Quem que faz mais? Ela ou eu? Pode? É ela. Não, é ela. Ela vai fazer mais que eu. Ela vai fazer 365. Ela vai pregar para 365 pessoas. E eu vou ficar com uma só, o ano inteiro. Mas, aí no segundo ano, ela vai dobrar esse número, Vai 700, ela vai cacetar. Vai somando aí que você sabe. Pega a calculadora e soma, vai somando. Ela vai fazer o dobro, 700 e alguma coisa. Bem, na verdade, um de novo, porque eu vou estar com outra pessoa. Mas somando com o do ano anterior, 2.
Depois de 10 anos, a irmã Silvia evangelizou 3.650 pessoas. Eu, 10 pessoas. Quem fez mais? Dona Silvia. Só que, não estou nem falando dos resultados, não. Só estou falando do método mesmo em si. Agora vamos lá. Só que você esqueceu de um detalhe. No meu primeiro ano, eu fiquei eu e mais um, né? Eu e o Rafael. Estou discipulando o Rafael. No segundo ano, enquanto eu estou discipulando o Gilmárcio, o Rafael está discipulando o Daniel. Então já não são 2, são 4. No terceiro ano, já serão 8. Né? Que aí eu estou com 1, cada um com 8. 16. Ei, mas vai demorar. Vai demorar não. No 13º ano eu já passei, irmã Silvia. Mas só que veja bem, na prática, eu não passei, irmã Silvia. Na prática, no 13º ano eu estarei com 13 pessoas. Só que essas 13 pessoas multiplicaram-se. Deu para mais de 8.000, quase 9.000 pessoas. Aí. Uhum. Mas veja bem, mas o discipular toma muito mais tempo. Só que tem uma coisa, a probabilidade de você passar o ano inteiro discipulando uma pessoa e essa pessoa depois se afastar de Cristo e se desviar é muito menor do que a possibilidade de alguém que apenas ouviu você pregar o evangelho uma vez para ela só e nunca mais a viu. A probabilidade dessa pessoa permanecer é muito menor do que uma pessoa que foi discipulada. Irmãos, veja bem, não estou dizendo para você não pregar o evangelho não, tá? Prega o evangelho, é tão importante quanto discipular. São as duas pernas, você não pode tirar uma, você vai virar um saci, né? As duas pernas estão juntas ali. Só que o discipulado, ele é o método que Cristo deixou para nós para crescimento de igreja. Agora, obviamente, nós não devemos pregar o evangelho pensando em ver a igreja crescer. Isso aí é apenas o efeito normal do que vai acontecer. O nosso objetivo em pregar o evangelho, primeiramente, porque é uma ordem de Cristo. Ou obedecemos ou desobedecemos. Se obedecemos, temos as bênçãos. Se desobedecemos, sofreremos as consequências. Né? Outra verdade, ele tem um conteúdo dado pelo próprio Cristo e que deve ser guardado. A gente não está aqui inventando mensagem. O conteúdo do discipulado é a palavra de Deus. Você não vai passar para o outro, discipular não é passar a sua experiência para o outro. Discipular é ensinar a pessoa a guardar os mandamentos de Cristo. Discipular não é fazer um clone seu. Discipular é fazer com que a pessoa ande nos mandamentos de Cristo. Tem gente que acha que fazer discípulos, já imaginou na igreja que todos os rapazes usando barba, igual o pastor? Credo, coisa feia. Né? Todo mundo passando gel no cabelo, para ficar igual ao pastor? Credo. Não faz isso não, irmão, para com isso. Tem gente mais bonita aqui, você, né? Mas não é isso. Discipular é a gente ensinar a pessoa a guardar a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. E por fim, requer um compromisso público, no caso aqui o batismo. Toda pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, ela vai assumir um compromisso público com Cristo. Ela vai publicar a sua fé em Cristo Jesus. Para nossa reflexão aí, né? Do começo ao fim do livro de Mateus, a presença de Jesus com o seu povo é anunciada. Lá em Mateus 1:23, quando o anjo anuncia Jesus, o nascimento de Jesus, o chama de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Mateus 18:20, quando Jesus fala sobre a disciplina na igreja, ele fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, para aplicar a disciplina ao faltoso, ali eu estarei com ele.
E agora, no final do livro, Jesus diz, né? Estou convosco até a consumação dos séculos. O chamado de Cristo para nós não é para nos dar todas as respostas, mas para desfrutarmos da sua santa presença a cada momento desta vida. Cristo não chamou a gente e disse para nós assim, olha, venha comigo e eu vou responder todas as suas perguntas. Você vai ter resposta para tudo. Você não vai ficar sem saber de nada. Eu vou responder tudo para você. Não. Deus, quando chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação. Mas Abraão, Deus não deu todas as respostas ao coração de Abraão, mas esteve presente com ele o tempo todo. E a presença de Deus na nossa vida é o que importa. Às vezes a gente quer saber o porquê, mas por que aconteceu isso? Por que acontece isso? Por que aconteceu aquilo outro? Quando o que a gente só tinha que fazer era desfrutar da companhia de Deus. E haverá questões que nós nunca saberemos a resposta. Quando eu chegar lá no céu, eu vou ficar sabendo. Irmãos, lá no céu, se tem uma coisa que nós não vamos ter, é curiosidade. Porque lá, nós estaremos na presença de Jesus. Né? Não vai haver curiosidade no nosso coração. O que será que é isso? O que será que é aquilo? Não. Tudo nos será revelado. Né? Se Deus quiser revelar também. Lá a presença de Jesus preencherá os nossos corações, de tal forma que nós não sentiremos necessidade de mais nada, nem mesmo de respostas a questões que tanto nos incomodaram nessa vida. Aqui nós encerramos o Evangelho de Mateus. Foi um estudo um pouco mais longo hoje, para podermos encerrar o Evangelho de Mateus. Se você quiser, depois eu posso enviar para você o arquivo completo, com todas as 130 aulas, 130 estudos. E você guarda lá no seu computador, mantém arquivado lá, e depois, quando você estiver lendo de novo o Evangelho de Mateus, você toma esse material para ler novamente, aprender um pouco mais. Que Deus nos abençoe, e a partir de semana que vem, Apocalipse. Se prepare para nós estudarmos o livro do Apocalipse. Que Deus assim nos abençoe.